Cavalheiros, eis que o Veyron volta à vida. Quem iria imaginar, cavalheiros, que o Bugatti Veyron seria reproduzido, ia renascer das cinzas, o icônico Veyron. Lembrando que hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o dia dos vídeos técnicos. Aqueles que eu posto há mais de 4 anos aqui nessa plataforma, continuam sendo postados agora na quinta, antes era na quarta, certo? Então, este vídeo que eu estou gravando agora, ele é complementar a esse outro que também vai sair hoje. Hoje vai ter motor de AMG desmontado na bancada, perda total, certo? Se é que já não saiu antes, não sei. Mas antes de vocês ficarem reclamando, o Guilherme do Novo Testamento, eu prefiro o antigo. O antigo continua toda quinta-feira. Não são excludentes, certo? O vídeo de terça e o vídeo de domingo são complementares. E agora tem mais um nesta quinta, porque a gente está tratando de Veyron, certo? E lembrando, né? Contexto. Veyron é assim, a Bugatti no início do século passado era a pica da galáxia, vem a guerra, some, e em 1990 um italiano maluco resolve comprar os direitos da marca e lança o EB110, não dá certo, vai à falência e a marca é comprada pelo grupo Volkswagen. A Volkswagen pega o VW Nardo, pega o motor W, põe 4 turbinas neles, põe no Nardo, muda o nome e de repente você tinha o Veyron, que é um ícone da indústria automotiva até hoje. E olha ele aí de volta. E aí olha pra ele, pô, o Veyron que é do início do século 26, há 20 anos depois. Assim, veja bem, isso daqui é um vídeo de... outra coisa, né, que a galera fica enchendo o saco. Isso aqui é um react. Eu não sei nada sobre esse carro. Eu vou aprender junto com vocês quais são os specs do carro. Então eu não estou lhe apresentando o carro. A gente vai descobrir juntos e vamos ver se tem o W16 ainda. Eu não sei, não faço ideia. Se os caras botaram o híbrido, se botou o híbrido, aí já começa... Bom, é um vídeo longo, 30 minutos, 35 minutos, e provavelmente esse react também vai ser longo à beça. Então, toma essa madeira. Vamos lá, onde é que eu tô aqui? Temos volume, Top Gear, lógico, né? Os caras dentro do estúdio. Cara, e esse carro parece não parece uma renderização de 3D, de tão perfeito e simétrico e redondo que tá isso aqui. Tem uma sombra aqui, mas não sei. Às vezes é, né? E assim, é o Veyron, né? Aqui ficou maior, aparentemente. Aqui a gente tem um híbrido da lanterna, agora deve ser tudo LED, né? 3 faróis. As linhas traseiras. Cara, é o Veyron, velho. É tipo o Mustang também dos anos 2000, né? Que fez a releitura daquele... Enfim, olha eu viajando. Bora ver o vídeo! Este é o Veyron. Para ser mais específico, é o novo Veyron. Eles vão mostrar tudo. É o carro, é o carro. Então eles vão fazer uma montagem que eles vão mostrar e vão fazer um comparativo com o primeiro Veyron e este. Olha lá os Michelin. Ixi. Ó. Caralho. Ó, literal, que nem eu falei, ó, a grade tá bem mais larga, né? Em relação ao Veyron original. Cara, eu sei, o Veyron original também... O Veyron original não é feio não, hein? Nossa. Enfim. Olha lá, interior. Tá lembrando um pouco aqui o Tourbillon. Nenhuma tela, graças a Deus. Bom, temos telas aqui no painel, mas aquele prata polido, né? Aquele metal exposto polido com formas bem arredondadas, um negócio meio art deco aqui dentro, né? Materiais sempre foi um ponto de foco desses carros, né? Você trabalhar com o ousado sem ser... eu ia falar uma palavra aqui,
O ousado sem ser vulgar. Vulgar. Boa. Sem ser vulgar, né? Olha, metal. Temos um relógio. Onde está esse relógio? Parece que no painel central, né? Olha lá o perládio, né? A superfície aqui com essas marcas de usinagem, aqui o perládio e aqui um Ademar Pigarro, também conhecido como Audemars Piguet, né? Se é que eu falei certo. Olha lá, um turbilhão aqui dentro. Essa daqui é o mecanismo que dá os segundos, né? Onde tudo nasce, todas as relações vão nascer desse mecanismo que transforma aquela tensão da mola em um movimento sincronizado. E esse movimento fica dentro de um giroscópio, né? Ao qual a indústria hoje dá o nome de turbilhão, né? E isso daqui tem tudo a ver com os carros. Lembra daquele papo que eu tive lá com o Tecar e o Igor lá no Flow, no segundo Flow? A gente falou bastante sobre relógios. E lá eu tentei, né? Com toda a minha dislexia aqui, eu tentei traçar a indústria automotiva e a indústria de relógios, elas são a mesma indústria. Mesmo local, mesmas técnicas, mesmas ferramentas, mesmos princípios de funcionamento. Então ter um Bugatti com um relógio manual, né? Aqui o perládio, que são esses padrões de usinagem que geralmente a gente vê nas peças internas, que ninguém tem acesso, cujo motivo, ninguém vai ver isso. Por que o cara trata a superfície? Porque isso aqui trata-se de sofisticação, assim como um Bugatti. E, olha a traseira. Cara, é o carro, velho. É o Veyron. Assim. Nossa, as rodas polidas com essas... All right, enough teasing. The actual name of this car is FKP Homage. It's named after legend. É um FKP homenagem ao FKP, 20 anos. VW Group Chairman Ferdinand Karl Piëch, the mastermind. O Ferdinand Piëch, que era o CEO lá da época do Veyron original, né? Que permitiu o Veyron sair. Porque isso daqui, cara, ninguém precisa disso aqui, você entende? O Veyron também era conhecido na época como ele ser vendido com prejuízo. Por que você vai criar uma marca? Por que você vai restaurar uma marca para vender com prejuízo? Pelo menos essas histórias que a gente via na época, né? Ninguém tinha acesso aos livros contábeis da Bugatti, assim, de maneira tão fácil. Mas a Bugatti, no final, foi uma espécie de show-off, de flexing da Volkswagen, falando: eu sou o pica da galáxia, olha o que a gente faz, ninguém faz algo parecido. Era um marketing stunt, uma campanha de marketing extremamente cara, mas ao mesmo tempo que criou um ícone, né, da indústria e ressuscitou a marca. Olha só, isso é um vídeo de 35 minutos, eu não tô nem no primeiro. Vai, vamos lá. Vamos lá. Caralho, olha essa roda, mano. Adoro rodas assim mais brutas, né, no seu estilo. Isso aqui é também um padrão de roda muito típico da Audi lá dos anos 90. Tinha aquele faraó, né, solar, se eu não me engano, que era o desenho da roda do A8, né? Muito, assim, a silhueta igual o da época, mas aqui com alguns acentos, alguns chanfros internos, a desequalização, né, aqui entre o tamanho, né, dos aros, enfim, que coisa brutal. Plataforma do Chiron, baseada no Mistral. Tá vendo para celebrar os 20 anos do Veyron original? Que saiu em... Olha aí, ele. Aqui, um dos raros momentos onde o protótipo, ou melhor, a fase final versus a do protótipo, ela é muito mais de bom senso, né? Caralho, que carro bonito, hein, mano?
Que carro bonito, cara. É aquela onda do mar, o tubo da onda do mar. This in December Que coisa 2025, maravilhosa. which is E aí eles vão the conversar com reveals there was o another diretor de design dos caras. Olha lá, você vai comprar um Veyron, você vai configurar o seu Veyron, parece uma alfaiataria, cara. Os materiais, os tecidos pendurados, um monte de gavetinha que deve esconder um monte de coisa. Ah, você quer o botão o redondo ou você quer o botão quadrado? Né? Deve ter um monte de coisa aí para você configurar o Veyron. E olha só o local também, né? A arquitetura do local, um negócio meio industrial aqui, um elevador de vidro, as colunas expostas, esse chão mais antigo, né? Que lugar maravilhoso, né? E as cadeiras? Ó, parece uma cadeira da Genio Desk, hein, cavalheiros? Tá parecendo a minha Ultra Comfort. Vou fazer aqui vou deixar para vocês um cupom de desconto para você comprar a sua Bugatti, ou digo, a sua cadeira no nível de Bugatti aqui. E não vai comprar aquela cadeira gamer, né, que parece o assento da GT3, né? Pra quem nunca sentou no assento da GT3, vai falar, pô, mas que ideia de jirico você pegar um banco de GT3, que é a maioria das cadeiras gamers hoje, e botar na tua sala de estar, porque o cara nunca sentou, né? Você tem que sentar numa cadeira ergonomicamente pensada, né? Que é o caso aqui da Ultra Comfort, tanto nos seus materiais como no próprio projeto, beleza? É um investimento pra vida a cadeira. Depois que vocês fizerem 40 anos, vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? Cupom de desconto aqui embaixo, continua o vídeo. variant that we never knew about. The engineering had another thing up their sleeves, a megawatt engine. So 13. Eles queriam fazer um motor de 1 megawatt de potência, que é potência pra caralho, 160 horsepower. 1.600 cavalos. to come from Bugatti's new Solitaire program, following the Briard shown earlier this year. E falando que seria uma continuação de alguns projetos especiais, né? Esse aqui eu não lembro o nome não, cara. Bugatti Solitaires Vai dizer are que é um always total one-off projeto customer solitário. commissions built on Solitário. existing powertrain and chassis architecture. Olha lá, o W16 ainda tá lá, pô. É isso aí, mano. Não dá pra fazer um Veyron sem ter um W16. Lembrando, né, que os caras agora foram para um V16. Né? But with bespoke Mas legal ver o W. interiors and limited Olha esse interior, meu irmão. Telas não são o problema. Eu quero ver esse painel de perto. Acredito que eles vão mostrar no vídeo. Telas não são o problema. O problema é só ter uma tela gigantesca. Entende? just 2 projects per year. Naturally, the 2 price is projetos not por ano made ainda. public. Let's just call it £1 billion. Então é uma série especial deles que só tem. Eles fazem 2 projetos por ano. Né? Então por isso que eu não sabia o nome do carro anterior, porque deve ter algum cara que mora em Marte, é o cara que vai comprar esses carros. Né? Assim, é um negócio exclusivo dentro de uma marca extremamente exclusiva. On the Mistral, which means O this nível car só does sobe, not get cavaleiros. the puny 1001 horsepower version of the 8-litre Então, quad-turbo W16 that you got in the original. não tem o Veyron. W16 de 8 No, litros e 4 we've got turbinas, the de 1.100 ultimate cavalos. incarnation of the W16 here. The Essa version daí that was é a versão mais pica da galáxia do W16, aparentemente com o 1 first seen in megawatt. the Chiron Supersport de and potência. latterly in the Mistral with 1600 horsepower. Look, it's written 1.600 cavalos, It's got bigger turbos, it's got turbinas improved maiores. it's got a reinforced gearbox, and of course Lembrando o seguinte, turbinas maiores. Eu tenho um vídeo aqui no clube de membros, eu vou deixar aqui para vocês clicarem, aos que são inscritos e não viram ainda, que eu mostro para vocês o módulo e as tabelas de gerenciamento do motor do Veyron original, da primeira versão. Não, era uma S, né? Era uma S, isso. E no final também eu pego essas tabelas, comparo com um Jetta TSI e faço um remap. Então se você entrar aqui nesse vídeo aqui, para quem é inscrito, tem tudo lá, é mais uma hora de vídeo mais ou menos. Mostra a tabela na tela. Quanto que você viu o mapa de Veyron na tua vida? Tá the lá. Haldex 4-wheel drive system. So this car is Olha significantly só. faster
than the original Veyron, which did just over 400 Então, assim, kilometers an hour, including é the latest basicamente um machine Veyron, tire que já era um negócio technology absurdo, and, well, a great deal more power. só que Before I modernizado. show you Os every pneus single são novos, inch inside and out of porque é this mais car, potência ainda. Here's the backstory. Por volta de uns It all 50% a mais de started in potência. 1990. Lembrando que lá no vídeo eu vou mostrar para você a pressão de trabalho da turbina, vou comparar com outros carros, vocês vão ver que tem um detalhe aí no... When Piëch went o on a negócio do shopping Veyron. spree, he oversaw Audi's acquisition of Lamborghini, and after missing out on Rolls-Royce to BMW, E, he bom, walked ele tá away with contando Bentley a história... instead. He was also behind the purchase of the then defunct Bugatti brand. Story goes, he Está contando a história do societário, das empresas, das grandes marcas ali no final do século XX, né? Dos movimentos. A Audi comprou a Lamborghini, a BMW conseguiu comprar a Rolls-Royce, né? E aqui o cara responsável por retomar. Os Bugattis eram isso daqui, ó. Aqui teve campeão de Le Mans e tal, né? Aqui o Chateau provavelmente do Bugatti, não lembro a história disso, tem alguma coisa a ver com isso aí. É lá na França isso daqui. E um Bugatti mais recente, tá faltando aqui coisas icônicas, o Atlantique, por exemplo, mas was on his Easter o holidays in vídeo Mallorca tem when his 3 youngest minutos son de vídeo. Gregor spotted a toy car Vamos in lá, a velho. souvenir shop, a Bugatti Type 57 Olha aí, ó, o SC Atlantique. Atlantic. Piëch bought Atlantique. two of these models. One was for Olha aqui, ó, olha as linhas da onde a Volkswagen se inspirou, né? Essa linha de onda, essa coisa da coluna central, como se fosse uma barbatana, uma espinha dorsal do carro cortando ele ao meio, né? Bugatti também tinha muita relação com a parte aerodinâmica, a gente está no Art Deco aqui, 1930 em diante, então a gente vê aquelas formas arredondadas que eu já expliquei aqui no Jaguar E-Type, expliquei aqui no Tatra, né? É toda dessa época aqui, ó, ó, a porta suicida, enfim. Gregor and the other for VW. Vai, vamos tocar o vídeo, porque senão fudeu, velho. Não vai sair. Aqui, ó, 5 saídas de escapamento. Aqui. Caralho, isso daqui é o quê? Isso daqui é o... Olha os cálculos que o cara fez, velho. Ó, 120, 60 graus, então as duas bancadas. Aí ele desenhou o motor aqui, as turbinas. Tá vendo, ó? É daqui que saiu o veículo. Cara, que foto maravilhosa, velho. Que foto maravilhosa. Um V12 de 4 litros, ele deve fazer uma taxa de potência por deslocamento. Olha lá, V6, 150 PS. R3 660 cilindradas, V6 2 litros, tentando traduzir aqui, V8 2,8 litros, deve estar trabalhando com potência por deslocamento aqui, como é que ele chega em 1000? Né? V12 4 litros, 600 PS, 400 PS, W18... Imagina, um W18, irmão. Puta merda. Hã? Diferencial, torção. 9 cylinder. Isso aqui é cilindro em alemão, cylinder, com Z e Y. Quem faz mapa, sabe ler damos. Poly V Rainer, então correias Poly V na frente, e aqui tem um cálculo, 2.500 por 2, 4,5, é algum tipo de razão aqui, é isso? Ele dividiu, não, ele somou 3 vezes 350, 18, olha, parece que 18 era, 18 de novo. Cara, talvez esse motor era para ser de 18 cilindros, hein, velho? Talvez ele esteja fazendo um cálculo aqui, talvez... Ó, 350. Aqui, ó, 1,4 bar, talvez. 350 vezes 4. Não, 350 por cada cilindro. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Tô tentando trazer sentidos aos números. O vídeo é enorme.
a car to Enfim. really showcase the engineering might of the VW group. E There began a series of concept cars displayed olha lá, in os quick conceitos succession da Bugatti, né? Aqui que saiu do Nardo, né? Bugatti é o que é um... Nossa, ainda bem que não fizeram isso, hein? Imagina se tivesse caído nisso. Pelo amor de Deus. fitted with that Então aqui os W18 conceitos motor. do First came VW. the Giugiaro designed EB118. Então o Giugiaro desenhou Drive GT. Then we esse saw the GT de EB218 4x4. four-door saloon. Aí Shades of Veyron began to State appear de at the 4 1999 portas. Frankfurt Motor Show, where Bugatti displayed the Que horror. EB183 Chiron. But it was Aí esse daqui é o EB alguma the coisa. EB184 Veyron of that year's Tokyo 18. Motor Show, where things got real. Olha o 18 aqui. Cara, era pra ser 18 They're still cilindros? powered by the 18-cylinder engine. PX Não, signed ainda off era um motor de... Não, peraí. Chiron, but it was the EB184 Veyron of that year's Tokyo Motor Show where things got real. Though still powered by the 18-cylinder engine. Era um motor de 18 cilindros. Então 350... Era um motor... Aquilo lá era deslocamento, então. Era um motor de 6 litros, mais ou menos. Ele estava falando de deslocamento. O motor ainda não era turbinado. Então aquilo lá era cilindrada. Ok, agora faz sentido. Olha só, até hoje o mesmo tipo de painel, mas assim, tem algo de estranho nos protótipos, né? Algumas coisas... Isso aqui é o painel da Aventador, hein? Mesmo PX signed estilo. off on the design. And at Cinco the 2000 instrumentos. Geneva Motor Show, he made this announcement. Bugatti would build, he said, a 1,001 horsepower car capable of more than Então, no salão. 400 kilometers an hour and 0 to 100 kilometers an hour in less than 3 seconds. And it would be no less usable than a Golf. Que ia ser um carro de 1000 cavalos, que dava mais de 400 km por hora. O 0 a 100 ia ser abaixo de 3 segundos e ia ser um carro para ser utilizado durante o dia. Sure enough, the Veyron daily took years driver. and vast sums of money to develop. The W18 lost a couple of cylinders along the way Então, and gained o 4 V- turbos, but the engine was apparently O W18 perdeu, ganhou turbinas. Os caras tiveram que apelar para turbinas, que provavelmente não iam alcançar aqueles números numa fase no motor aspirado. Aqui algum acidente, talvez, né? Alumínio, aparentemente. Nossa, o carro tá preso aqui no meio da grade. Aqui deve ter então a alma do para-choque. Aqui, ó, que é um tubo de pitô. É isso? Olha essa linha aqui, que interessante. Everything else gave the engineers massive headaches. From the double clutch E gearbox isso foi uma to bela working dor de car parts cabeça just as para os well as engenheiros, no 200 câmbio, miles an hour, to the tires. as velocidades, não tinha But they pneu. did. They met all que ia aguentar PX isso. demands, including that the Veyron should be able to do 407 kilometers an hour, 1 E- kilometer an hour faster than the Porsche 917, which he also developed, managed at Le Mans in 1970. E ele tinha que fazer 1 km a mais do que o Porsche 917, que era um carro de corrida extremamente leve, na verdade o oposto desse carro, né? History Fazer will tudo isso, remember fazer it 400 as a km por triumph hora, of era um engineering. triunfo da engenharia para a época, Legend. né? Quem não lembra desses vídeos, né? Esse carro acelerando aquela pista lá de Welcome teste to da the interior Volkswagen. of the FKP. Agora vamos pro interior, bora! Where shall I start? Well, let's start with the thing that's right in front of my nose, which is this steering wheel. Então In na many ways, frente it o encapsulates volante, a lot about this car because it is que clearly captura based on a the essência do steering carro, wheel architecture of the Chiron. You've got your que é o kind mesmo of volante do satellite Chiron. dial down here for your driving mode. Ali o You've got seletor the dos button modos here de to switch condução, the engine ali para ligar o on and motor, off. You've got your launch control button down botão de here, launch control ali these thumb pads and no these aro do meio, gorgeous cold metal e todos os materiais de behind the metal, wheel. But you'll notice inclusive the o steering flap, wheel is a Tiptronic, perfect circle, and that is a e direct tribute to o the Veyron. volante é um Perfectly set círculo for the steering perfeito, wheels, eh? né? Que You'll never catch it. tá em raridade isso, né? Hoje, esportivo tem que ter aquelas coisas que
tudo quadrado, né? Uns negócios tudo estranho. Eu vi hoje do Valhalla esses dias, assim, um volante todo estranho, que ergonomicamente, às vezes, até para fazer algumas manobras é interessante, mas para você olhar um círculo perfeito é muito mais perfeito. Aí, olha lá, ali a potência, a reserva de potência, que é um negócio que você vê em Rolls Royce, e você via também no Veyron antigo. No meio do contagiros, a escala está em 100 rotações, né, por minuto. A escala não é aquela de 1000, né, tá em 100, né? Então 100 vezes 10. E aí no console central, o relógio. Aqui para controlar o sistema de climatização do carro, né, com telas. O Chiron é bem mais curto. Isso, o painel ele é mais entre o Chiron e o Veyron, um pouco mais largo, mais inclinado. E o alumínio, ele é dividido pelos painéis aqui no centro, né? Naquela linha central do Veyron. This entire thing, from the tip of the windscreen there all the way down here, this entire center console and this todo esse console central é uma peça única de alumínio que ela é usinada. Então tudo isso daqui é usinado de uma peça, apesar que parece ter uma divisão aqui, né? Mas tudo isso daqui é usinado de uma peça única, né? Então, assim, processo de produção talvez seja a próxima etapa do artesanal, porque antigamente vendia-se o artesanal como algo único, né? Mas hoje você tem tornos de CNC, né? Extremamente grandes, você tem materiais mais nobres, você tem níveis de acabamento, assim, bem exclusivos, e talvez seja essa união, né, do cyberpunk, né, do artesanal, do customizado com processos de fabricação novos, né? Faz todo sentido aqui com a Bugatti. Faz todo sentido. Acho que um dos carros mais cyberpunks que existem. Né? Às vezes até meio steampunks, por causa dessas linhas mais clássicas, né? Ele está falando do perlágio. E parece que o Bugatti fazia perlágio na tampa dos cabeçotes. Isso eu não sabia. Para mim isso aqui é de relógio, né? E aí tem um relógio ali em cima. E foi um pedido do cliente. To produce this Royal Oak 43mm tourbillon that sits. Tá falando do relógio, do turbilhão, que era para sentar aqui no meio. Foi algo pedido sobre exclusividade, né? E falou que custa muito. Deve custar mesmo que o carro. Olha só, o dial, a cor vermelha. Olha lá, a buchinha de rubi, o mecanismo do turbilhão, a balancing wheel, aqui dá para ver a molinha de fio de cabelo aqui, né? Nada mal. Gondola, which every now and again uma will gôndola. rotate to keep the watch charged. It's going to work automatically. E ele tem um mecanismo de carregamento automático, né? It will be hidden. Movimento perpétuo, né? Esqueci o nome. Não é movimento perpétuo. Oyster perpétuo lá na... Como é que chama isso aí? Enfim, tem uma catraca lá que, conforme o cara gira isso daqui, vai catracando a mola e vai recalibrando, não, tem um nome essas coisas. Eu tô perdido entre o português e o inglês aqui, tá? Vai dar corda ao relógio, pronto, é isso aí. Dá corda automática. Beleza. Aí tem uma costura diferente. Costura triangular. E um tecido.
Um tecido, ele falou que é o mesmo tecido que você acha num Sandero. Mas, depende do tecido, né, meu amigo? Couro é mais bacana, mas, You enfim. couldn't even order fabric on the Veyron or the Chiron for that matter. It's something that Bugatti has introduced for the Tourbillon, and they call it car couture fabric. It's woven in Paris. Tá falando It's que the o highest tecido não dava para encomendar o interior com tecido no Veyron e no Chiron, e agora no Tourbillon e agora no Veyron número 2 aí, agora é uma opção. these Né? EB logos all Então around. tem it. os logos aí na Speaking of trama. which, there are some Muito lovely little interessante. Easter eggs dotted around the interior E as tem well, alguns such ovos de as Páscoa, the né? FPX signature. Assinatura do presidente da Volks. Pierre Veyron's signature, the legendary Bugatti racing driver. A And down assinatura do here, piloto, the né, que deu Boston nome ao leather, we Veyron. have FKP De novo. 170437, and that is the birthday of Ferdinand Piëch. Ah, e aí tem um painel com couro em baixo relevo com a data de aniversário do presidente. Tá começando a ficar meio Just grande. gonna spend Né? a bit more time in here. Muito, 'cause it's a muito, rather muito, lovely muito. place to Enfim. be. It's quite some flex, this car, isn't it? As if Pararam aí, que owning bom. a Veyron. Senão vira aqueles negócios, né? O cara tem uma BMW, aí ele... Você conhece esse cara, eu também conheço. O cara tem uma BMW, aí ele compra lá no AliExpress um pacote de adesivos da BMW. Aí ele sai colando em todos os painéis do carro, tem o logo da BMW. Hã? Quem nunca... A minha MC, quando eu comprei, era assim. O cara botava M, né? Era o M em todo lá. E você fala, mano, peraí, Or even a Tourbillon wasn't enough. No, tá demais. I own a Né? Veyron that's based on the Chiron, and it's a one-on-one, mate. E na verdade esse Veyron é um Let's take a carro look só. at the outside, Não vai ser um carro shall que vai ser vendido... Okay, so In we've série, seen several of these né? homage or reinterpretation E cars over the years, but I think essas this séries is de the Bugatti closest são I've ever homenagens e seen in reinterpretações. sticking to the original Joseph E aqui Veyron design. But the é um thing is, carro que é uma once you get homenagem up ao close Veyron to it, original. you realise that Indiscutível every isso, né? dimension is different. Every Olha a panel fibra de carbono has aqui, cara. a different feel and is sculpted Olha a fibra. Dá pra ver a fibra? Não sei se vocês conseguem ver aí. Olha só que coisa maravilhosa, cara. in a different way. It's all about the details, this car. So, let me take you around them. We'll start here with the horseshoe grille. Então, So it's wider a than the grade original de Veyron, but crucially, you get this horseshoe, né, que é... fuselage effect. So if you stand right here in Ah, ferradura, pronto. Nossa, tá ruim hoje, hein? Vocês vão me desculpar, hein? Essa é a grade clássica de ferradura dos Bugattis, desde os primeiros lá, né? the middle, you can see the Os radiadores eram as grandes right around the marcas cockpit and then registradas swoops dos down carros lá here no início do to século sort of passado. surround this horseshoe grille, and it's actually E- sitting just proud, just prominent of this front bumper piece, like it's sort of busting through the front end. On the E a original grade ela Veyron, tá that was in à a frente do much carro, flatter né? plane Meio que right saltando. across the front of the Em car. frente, um plano. Parece os meus vídeos, porra! Bigger intakes, I decided I've still got that Discutindo lovely as formas do curved carro. edge on the outside, just like the Veyron Que da hora. and the headlights. So that's what gives the front of this car a really quite different character. You've still got the three elements that you got in Os the três Veyron elementos headlights, na but now lanterna. much lower and wider. It's squinting at you. O carro ele tá mais alargado, né? Com esse desenho. Here. And there is an absolutely fascinating story behind these headlights and the redesign. in E general. tem uma I'm gonna história pick up fascinante em later relação in ao the design video dos faróis, with Frank Heil, que ele vai contar no head final of do design. vídeo. So stick around for that. Bom, a gente tá quase na Let's metade. come around the side of the car here. Eu vou deixar rolar, porque should senão a mention gente the não vai paint. sair daqui, mano. This isn't black. This is exposed carbon fiber, and the Carbono red exposto. paint here is actually silver base coat, and then they put a tinted red E clear coat parece uma on top, pintura which de just 3 gives it more camadas, depth com uma base and more cinza, interesting reflection. prateada, na verdade, Speaking of which, para fazer esse this little bit of efeito de sculpting profundidade, here né? A on the tricoat, front que a gente fender, fala. It's much deeper and more pronounced than it was on the Esse original vinco Veyron, and that's no actually paralama a dianteiro é nod mais to the pronunciado. original show car, which was a bit more like this, the 1999 Tokyo show car. Que imita In mais terms of the wheels, there's o another big protótipo, story né? here. Que So veio these antes do are Veyron. 20 inch at the front, 21 inch at the rear. They're Aro 20, reinterpreted. aro 21, caralho.
Quando você vê o tamanho desse... Vamos, Guilherme, não para o vídeo não, vai. Design, a little bit more three-dimensional. They look fantastic. The original Olha que legal. Veyron, by the way, had Escalotas. 18.6-inch wheels at the front and 20-inch at the rear, and of course you've got the latest Michelin Pilot Sport Cup 2 tyres on this Então, one rather than the Sport Cup bespoke 2. tyres that you had on the Veyron. Coming down the side of the car, little badge here, you can see the 20 years Ali and the FKP. o badge, né? O emblema, falando da This area of the homenagem car dos is really 20 anos. interesting. So I mentioned earlier that it's based on the Mistral. Why not the Chiron Super E Sport? Well, that's because baseado no if Mistral, you na think about carroceria. the shape of the Chiron, the way that the roof curves around and immediately turns into an air intake around here. It's a structural No Chiron part, ali whereas era with the uma Mistral, parte it doesn't have a estrutural roof, so that e no bit's Mistral already não gone, so you tinha can create o teto. this perfect Então eles flat, conseguem fazer smooth area here, essa and superfície the ser area mais a lisa, little bit lower down. assim, em relação ao Chiron, que era uma parte estrutural, né? Que abraçava o carro por cima, né? Down. These E aí two, não the botaram para baixo aluminium os ram radiadores. air intakes, a Veyron signature on the roof. They're slightly larger Ali than on the os- Veyron because os- of course you've got an os engine intakes, back there né? producing Captação de ar do motor. Around the back there's a few more things to point out. First of all, there it is. Parte traseira This super limpa, wonder super clean, of né? an engine. So compact, Ali o motor only about 0.65 exposto. meters long for a 16-cylinder engine. That's Motor obscene, super actually, longo. the way that they staggered the cylinder banks, 8 on each side. The tail lights, they are now much more 3D tunnel-like. As lanternas mais um LED, efeito but of course with the 3D, same né? circular Com o aro e signature essa parte as we're used no to meio from the mais Veyron. profunda. Everything just slightly inflated because of course the Os dimensions quatro of escapamentos. the platform underneath are that much bigger, so it's slightly wider. O carro You've é got a mais wider largo. exhaust here, you've got a slightly bigger and Olha wider só que ponteira maravilhosa. diffuser. And at this point, E I'm gonna um call- extrator embaixo, né? Mais acentuado também. and we're going to pick this story up in Berlin. Olha que fábrica maravilhosa, hein? Ah, Bugatti Berlin, Design Studio em Berlim. Sensational. Que I'm guessing belo. it had a different life before it became your personal car design Batcave. Que belo, olha lá, cadeira Genodesk, meus amigos. Olha lá a Genodesk. Oh, it had a very powerful history, that's true, yes. It used Olha. to be the generator hall for the Berlin subway system. Right? So we had Ah, isso daí era um metrô de steam Berlim, generators antigo. here. 3 of them would be on redundantly at the same time, while one would be lifted out with this massive crane, put on some train tracks and put over to the next hall for maintenance. Then it was abandoned. Era uma for sala de years manutenção de until máquinas after the do wall came metrô. down, it became a very famous technical Parece na club, época right? na época ainda do vapor. The big 3 clubs back then in Berlin. Steam were the generators. that exist until today. Olha the só que legal. Tresor And the E-Werk. Que- So this was the E-Werk Techno Club from 93 through to 97. Did you ever visit? I was too young. E aqui foi uma balada também But I was depois. listening né? certainly to that kind of music. The Prodigy. E lembrando que Berlim, ali nos anos 90, era a época do industrial, né? Do industrial, o Rammstein sai dessa temática, né? Performed right where we used to. Olha onde eu tô indo. Now we've Vai! built up as a very nice design studio. Incredible place to work. Very happy to be here. Yeah, it's got a lot of. Olha que legal, cara. Right. This Vai, is what we're Vidi, here to solta o talk vídeo. about. So I heard rumours that when we saw the FKP Homage, that actually many years ago you had sketched. I'm going to Rumores, quando eles estavam a desenhando Veyron facelift. Yes. facelift for do want of a Veyron. phrase. And no passado. that never came to be. I imagine E the carro que Chiron nunca project sort of took over. Is that true? Have you got Yeah, the there was- sketches? Tell us the story. There was an in-between stage. We were working on the Super Sport. This is now 2008, 2009. Então eles estavam no Super Sport, 500 no horsepower, S. And the engineering had another thing up their sleeves, a megawatt engine. So 30. E eles estavam na época o Super Sport era o quê? 1.400 cavalos, né? 1.400 cavalos? Ou 1.200? Não lembro mais. E aí eles estavam falando, não, vamos fazer um motor de 1 megawatt, 1.600. 160 horsepower, and we were going to do, let's say, another E a gente vai fazer actually facelift of the Veyron. facelift no Veyron quando a gente botar esse Veyron motor de Veyron, 1.600. And, Que era para ser until, o Veyron de 1 certain, megawatt. Mr. Ferdinand Piech walked through the door with E a aí set o of Ferdinand- charts. He's an engineer, so he actually drew the charts himself. Power versus drag. And he said, if we have
E ele fez alguns desenhos na mão e fez uma comparação entre potência e arrasto. 1500 horsepower. I calculated we can go 450 kilometers an hour, gentlemen. E aí ele So guess what dá para chegar em 440 km por we're hora. doing? Not a megawatt. We're doing 1500 horsepower. And born was the whole thing. Okay, back to the drawing board for the engineers. And you didn't want to just put 1500 horsepower in an updated Veyron, it kind Then of it- warranted a whole new... It wouldn't have worked. So then you really would have had to go 450. You would have needed the cut-off rear end that you Para chegar em 450 km eles tinham que in the Chiron, much bigger air intakes in the front. So the whole, okay, let's upgrade the Veyron a little bit idea. e todo esse objetivo de chegar aos 450 acabaram culminando no projeto do Chiron. And there was you with your sketches, you've done all the hard work. And I'll just put the... Exponencialmente é a questão do arrasto, quando você está falando de aerodinâmica. Então, a energia que você precisa para movimentar o carro de 100 a 200 km por hora, ela é exponencialmente menor do que você precisa para fazer o carro de 200 a 300. E ainda exponencialmente menor ainda para você fazer o carro de 300 a 400. E ela é muito menor ainda do que você precisa para fazer de 400 a 450, porque é uma exponencial, certo? under the... Então, no final, não é só potência, a aerodinâmica também influencia muito. E às vezes o carro está nas linhas ou na carroceria já errada. Você precisa fazer grandes modificações no projeto para ele atingir esses números. Né? would say, at the next opportunity. So 20 years forward, here's our next opportunity. E aí eles ressuscitaram esse projeto, né? Essa ideia do Piëch lá no passado. So does a customer come to you with an idea? Or obviously Agora, it's 20 né? years. Com o It's Veyron. mutual. No? it's So kind this is, you have to imagine the group of customers, the circle of customers is a very small, intricate family. And you always É uma find- família pequena. So, it was kind of natural, and these customers are very, very big, Veyron enthusiasts, let's say. Né? Tem um grupo de entusiastas de Veyron. Be celebrated adequately. So why not do, now we have the Solitaire program here behind us is the first design model of the Brouillard. We now have the Solitaire program, why not make a E aí tem esses projetos solitários, que são versões, uma versão, né, especial de um carro, e aí eles aproveitaram esse programa dos super exclusivos aí para refazer esse Veyron And you said, aha. que tinha sido imaginado Yeah, no. So lá, the Veyron, por volta de 2008, to do with that facelift. depois However, do the Grande idea is Sport. there, and that's why we thought it's Que era aquele it's also laranja, a good né? job Laranja to- com preto. to, let's say, touch an icon or to reinterpret an E, icon. porra, And what better acertaram ways na to do cor it também, né? with, some of the original design Vermelho team no members preto. and some of the themes that we were actually sketching back in the day, which we could call today period correct design themes because they were made back in the day. I know for designers, when you do a kind of a retro-inspired project, Nice. are you thinking, right, we've got to do the Veyron Os dois lado a lado. We've got to stick as closely as possible. Let's not go Olha too só. far in a different direction. It's a tricky one to balance. It is. Aí ele tá falando assim, como é que você vai redesenhar um carro sem perder a essência do original? É muito fácil você sair da curva e perder essa essência. E ele que desenhou, ele sempre gostava muito do Veyron, né? Isso é muito importante. 1999, early 2000s, what would supercars really look like? They would be still inspired by e ele tá the falando 70s, da- Marcello Gandini, Bertone, wedge. Ele tá falando que os carros na época, né, os supercarros da época eram inspirados nas linhas do Gandini, do estúdio Bertone, né, que eram carros mais angulares, né, com silhuetas únicas, né, Triangular kind of ali shape. na década And gloriosa. that was the first, let's say, E o supercar Veyron- sports car that was doing the exact opposite. It had a leaning back E o Veyron, ele foi um carro que veio contra essa tendência que a gente via nas Lamborghinis, né, principalmente nos carros italianos lá de época, que o sofisticado era ter aquela silhueta única, linhas mais angulares e tal. E o Veyron meio que quebra isso, It had né? a dropping belt line on the side, right? Very unusual. Com esses dois volumes, né? Dois volumes, essas linhas mais arredondadas na First of all, the lateral. body posture is very unusual, but then also the form. O carro é estranho, o corpo do carro, na verdade, é estranho. Almost like Boolean intersections of big volumes.
And then you would E have nearly existe no uma line. intersecção de grandes volumes que cria uma This is estranheza. still, until present day, one of my favorite parts on the Veyron, the rear E- three-quarter side panel, hugging Os painéis de 3/4 that big wheel. aqui you know, na traseira. Just pure reflection and sculpture. I thought it was always. E falando So it só had to have all these elements daquela to be interesting. curvatura, né? But, Que vira uma beyond escultura that, num painel there's also único a few things that que on domina the Veyron grande parte do carro we ali na still traseira. wanted to do, never got to do. No? For instance, the way that the front bonnet sits on there. And the way that the horseshoe is basically a two-dimensional thing put on the E bonnet. eles And queriam today we ressaltar algumas took coisas it ali na to a dianteira. 20 years down the line, we use relação ao- three-dimensional horseshoes that are sort of sculpted. Transformar a grade numa estrutura com profundidade, então, portanto, com 3 dimensões. So 20 years the game on is also aerodynamically and production methodology and what we can do with the tools and the carbon. So there's a lot of things that we could infuse into the Coisas scene que in no this passado new não sort of podiam por causa how de the limitações do Veyron processo conceptual. de Well, I have to say, we fabricação walked que into hoje that existe e studio permite when eles we did the walk around and saw it for the first time. aprimorarem o projeto. And I thought it's brilliant because it's for people that aren't that familiar. Caralho, que carro bonito, hein, mano? Obviously a very famous design, but I think they will just read it as Veyron. Que carro bonito. And then you get closer, and then hang on, those this isn't- headlights. Those headlights don't look right. Oh, hang on, it's a bit. Yeah. like- Né? Ele falou também dessa parte do capô dianteiro, né? Essa parte da curvatura e a grade 3D aqui na frente. Assim, ó, como que você redesenha um carro sem The grill, isn't it? And it's all fazendo uma homenagem e evoluindo o processo? I want to see one parked next to Vai it. ser sem ser que nem a Jaguar, sei lá. See the Tá aí, ó. Exactly how you say. It's Ainda all há second glance. a esperança no mundo Dos dos supercarros, meus amigos. E parece que o carro não é híbrido. Até o momento ninguém citou nada de híbrido. Né? We said, okay, this is W16 platform. We're going to base a Veyron theme on it, but everything to the highest stage of development. Yeah. Okay, we take a W16. It's not 1,001 horsepower anymore. It's 1,600 horsepower. Yeah, yeah. Então tudo desse projeto foi elevado ao máximo. O motor, It's got the biggest turbos. It's got the biggest as intercoolers. turbinas maiores, It's not just os intercoolers maiores. paint. No, it's exposed carbon fiber A- with a- 10 o processo de fabricação também, os materiais, né? Essa fibra de carbono exposta. in the clear coat. So secondary, Olha só, tem uma gradezinha aqui, ó. Um padrão meio you que go up. de it's honeycomb, né? actually not just black. It's black exposed carbon fiber. It's not just red paint. It's like actual a liquid tinta, metal né? paint with red pigment in the clear coat. So you get that speck roll off. You get the paint like modeling the 3D Eu acho sculpture que of the car nicely, é as in acima a do paint tricô compound isso that aqui. wouldn't have been available 20 O pigmento ele tá no verniz, é acima do tricô isso aqui. years ago. Tricote, né, que a Or the gente fala. tires. So now we put Chiron tires on the Veyron, right? The Veyron had a Os Pax pneus são tire do system Chiron. with an 18.6-inch wheel in the front. Now that's a 20-inch wheel. The rear was a 20. Subiu 2 polegadas no tamanho. That changes das the rodas, proportion. Overall, né? the car is still the same height. Isso muda So you completamente get a bigger proporção wheels on the externa same do height. carro. It just looks gives it that much more stance. So everything is developed to the latest stage. Let's say the common denominators. The Lá era bridge 18 e towards 20, the things e you aqui were parece que sketching é back then 20, is mainly the headlights and the tail. 22. So we were sketching back then on headlights for facelift idea, also for new projects. Então, as that ideias had das L lanternas, shapes that connect into the formato de the L, front wings. So here, que for se example, con- this is one que of se the conectam original sketches where we had L-shaped DRLs com that esse connected vinco do to paralama the crease dianteiro, line over the né? front wings. Wider horseshoe. We did have a wider Or is horseshoe that already. just sketch exaggeration? No, that's Ali os that's desenhos, thinking né? already about, Bonita the essa wider grade, horseshoe. Here you see little Frankie 2009. And there was the sketches on the Ó, o wall, cara desenhando, with the wide horseshoe, yeah. And o mesmo cara, still sketching lá em with just the 2009. barrel, right? Yeah. Yeah. E And feito that was fato the a same mano. year that we were basically. Which year is this? This is 2009. Esse é o Gran Sport. Still working on the clay models back then. What's very E interesting eles trabalhavam com also is argila the naquela taillights. época para mudar os So on the carros. taillights we worked obviously the Aí ele cai nos faróis rear traseiros, nas lanternas. itself of Veyron is this 4 circles, right? So, but now we have Os faróis, light guiding as lanternas technologies quádruplas, that sempre go foi a ultra slim, assinatura do Veyron and na then traseira. It's set into the carbon fiber with a really slim machined from solid aluminium frame. But the light guiding idea, and this is also a sketch from 2009. You see it's how pixelated. Tá mostrando desenhos de 2009, né? Yeah, Windows 95. Yeah, 8-bit. Photoshop. Que eles 0.1. estavam Those were still the utilizando light processos guiding um pouco back then, mais so the rudimentares, né? De light guiding kind of technology. Making something three-dimensional. programa CAD de desenho, né? Arena
Yeah. Pela resolução ali So das make it coisas. something that's 2D, have some depth to it. No? And this leads really into the Então kind é of fazer uma forma de So duas obviously, dimensões que tem uma there we are. profundidade. Né? There's the link from kind of Como original fazer Veyron, isso. what you were working on, to this FKP homage. But the design story of the original Veyron is obviously a lot of focus is always on the insane engineering that went into that car. But the sort of design. O design original do Veyron crazy. sempre There were so many ligado a essa concept cars, engenharia show insana cars do that carro. went here and there, and it went everywhere. I think '98 was the EB 118 as where it started. Yeah, That so where it began. Em 98 com Mr. o Pierre EB Bayer, the Bugatti 118. brand, immediately it was set out, okay, what can we do with the brand? And the two 18 and 118 concepts were born. No? The one was a coupe and the other was a four-door. Both Falando carried the desses 18 primeiros cylinder, which leads carros. us back to the original Não falaram do Nardo. Né? drawing, the famous drawing that he did. So 18 cylinder back then meant 6.3, 18 cilindros. 350 cilindradas por cilindro, é isso? however, three cylinders, three banks, right? Yeah. And, Três bancos? and three turbochargers, one turbocharger for each bank. So três- that's why it was called 18.3. So Yeah. born with those two concepts, and then it was the whole project was then said, okay, no, let's Então era um motor de 18 cilindros com 3 bancadas. Que? 3 6 em linha com 3 turbinas. Yeah. So also back then, Giugiaro did the 18.3, which was back then actually already called Chiron. You know, that O Giugiaro desenhou esse outro Chiron. conceito. For the name Veyron. was then later on But reused. just on the first two concepts, what's your take on them design-wise? They're quite. I mean, obviously they are of their time. They're Falando very dos- different to where Nossa, you've que ended coisa up horrorosa. and the kind of extreme Yeah. purport. Isso aqui é até meio que- the Veyron 18. Yes, so from the 18 cylinder, 18.3, then the competition was opened also to the in-house design team around Okay. Hartmut Vakus and Joseph Kaban, who actually penned down what we know as a Veyron today, you know, and that was. E eles their estavam com essa ideia de fazer o Then there was 18, another de 3 proposal bancadas. done, by Walter da Silva and Steve Lewis. E in aí, Spain, actually. And so eles all of them abriram tried to para show the outros features of the escritórios product. dentro do grupo And da in the end, Volkswagen. Mr. Pirch selected what we know as a Veyron today. That car was built as a concept car. E It was foi um built in desenho Tokyo, na Espanha, num time da Espanha. still as an 18 Olha lá, cylinder. viram. And shortly after, the whole concept of having 18 cylinders proved to have some, let's say, difficulties. E aí eles viram que seria muito difícil fazer esse motor em 3 bancadas de 18 So what he cilindros. had in mind with the 18 cylinder obviously was you would have three Nossa, ele está banks, desenhando o right? motor agora. One central 3 crankshaft. bancos. And then there would be a cold air intake from this side and this side, and from this side, and this is exactly where the problem is, because the hot air would come out here, so the exhaust would come out here, and the exhaust would come out here and here. So what do we E have? você trabalhar com os intakes, né, e a exaustão, você ia ter alguns conflitos, né, alguns desequilíbrios no motor. Cold air intake that had a hot air, exhaust header right next to it. So this last cylinder bank, this one here, would always have a slightly higher intake temperature than the other two. Então isso ia mudar a temperatura de operação. Esse aqui ia sempre ficar mais quente do que esses outros dois. Plus, at the time, it came into the whole VR strategy, so you would have a very narrow, sort of only 17.4 degree bank angle of this idea. There would be a combined cylinder head, no? And the cold air intakes for that would be short from one side and the longer every second cylinder. So Eu já expliquei it isso no lent canal. itself not as much for naturally aspirated, but for turbo, and then via the double. E eu sempre falei sobre isso. No motor da VW, que você tem duas fileiras de cilindros na mesma bancada, estou falando aqui do VR6, né? Você sempre vai ter um cilindro. Eu mostrei isso no motor da Bentley, lá no W12. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico, né? Que os dutos de admissão dos cilindros que estão mais longe da parte da admissão, aqui no meu caso do meu lado direito,
eles vão ser mais longos do que os dutos que estão mais perto. Isso dá uma desequalização, principalmente quando trata-se de motores aspirados, né? Para você fazer o cálculo de combustível, etc. Mas quando o motor é turbo comprimido, isso já não é tão problemático. Towards the W12 that then E had aí two of eles these pegaram do VR6 narrow bank angles Yeah. in a 90 e so this tiveram would be a ideia de 90 fazer um degrees. So W16 this would result into a kind of a block that looked like this, no? And that would have two cylinder heads. em cima do And conceito then do to scale up W12, that idea do Nardo. Yeah, 16. to the 16, no? So W16 meant you had big turbos down here, no? And Com as this is where we turbinas come also to na the lateral. tourbillon. This engine was very short, so it was only 645 Um motor millimeters long. curto. A tourbillon engine is like 1,000 millimeters Tá long. comparando So agora com that's because it doesn't have the staggered layout. So this engine o would motor have V16 do turbilhão, cylinders que é that completamente top view diferente. would be staggered like so, no? Yeah, 8 yeah, of yeah. them. One bench. Aí and mostrando another aí a one, bancada again, do 8, bloco. no? And, Que eu já expliquei no vídeo do Volkswagen VR6 aqui. Fiz o mesmo desenho lá na lousa. Straight in a row, so Bem they antigo are esse very vídeo. long, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, this is how long it is. Comparando o And- but that comprimento. meant that the engine would ultimately be very narrow, still 90-degree bank angle, no turbos down the bottom. So what Yeah. does that mean? You can pull up a fair amount of diffuser channel, yeah, and that's where E aí the- aqui the falando do que a aerodinâmica, né, do motor que ia ser no V16, que ele é bem narrow, né, ele é estreito, ele permite ter grandes espaços para aerodinâmica ao redor do idea motor. for- Porque ao contrário, no W16 você tem as turbinas ali ocupando esse espaço e a aerodinâmica não tem espaço para ela. Né? the tourbillon diffuser that is so aero efficient that you don't even need a rear wing anymore to deploy in top speed mode. E And this esse is all buraco managed que to ficou get to ao 20 lado do degrees. motor do turbilhão Design. fez com que o carro não precisasse nem de asa, de tão eficiente que é a asa inferior do carro, do assoalho. Your Yes, engine. oh, there's my chance here. Sorry, did you Né? say Você vê road que type? design é tudo geometria Idea mesmo. for that. Né? Por isso que eu sempre abordo essas coisas quando eu estou falando de design, quando eu estou falando de funções de algumas formas, quando eu estou descrevendo a construção do motor, né? É assunto do canal, cara. A gente sempre abordou isso no canal. And then we move onwards through the whole Você vê que não tem muito mais além development disso, né? cycle, which was very No challenging final to as get the ideias car. são bem Because simples. Né? obviously, as we Very know, public because Piëch was making very public targets, wasn't he? That the engineers then had to meet. and this is also interesting if you dive into what inspired him to set out those targets, no? So you have to remember he came from motorsport. Tá falando de He como built que up a Porsche Bugatti, Motorsport to né? world famous Le Mans. Veio- How did you do that? Porsche 917 program, the long tails, they would go beyond 400 kilometers an hour on the Unodea Straight in Esse carro fazia 400 km por hora, cara. O 917. world famous Le Mans wins. How did you do that? Porsche 917. Lá em Mulsanne. Isso aqui, ó. Isso aí é uma cadeira elétrica. Isso aí era um avião sem asas, meu. Não, tinha asa, né? Só que tava ao contrário. Mas era tão leve quanto um avião. Program, the long tails, they would go beyond 400 kilometers an hour on the Olha só como que a frente está levantada e a traseira está sentada lá, né? E aí eles jogam a traseira lá para trás para tentar equilibrar essa alavanca que o carro vai fazer, né? Que a asa vai fazer no carro. E também diminuiu o arrasto, né? De formas mais longas. Aí permite o carro atingir essas velocidades. All this fantastic It's wins, called no? thinking outside the box. E It's the development and the design process. então 917 Smoother que o these Piëch days, because you made your, direction and now you need to follow. participando na época do projeto, né? Thing I would say
It's more complex, even, right? To do a tourbillon, the level of complexity is even higher, actually. But also the technology has moved on, so that's only what. Falando das evoluções tecnológicas. Plus all the experience that we've gained. It's now 20 years that we're doing these high-speed programs. There is a lot that we have learned. Faz 20 anos que eles estão aprimorando as formas de trabalhar, os processos, os aprendizados. The base shape of the car already so aerodynamically efficient that it has its aero balance at top speed without needing a wing. This is a learning that comes. E ele não precisa de asa para alcançar hoje um equilíbrio aerodinâmico. O Veyron anterior, né, lembra que tinha aquela asa que virava um freio e tal. Era um dos itens bem marcantes lá do Veyron naquela época. People talk about the 911, of course, but changes a little bit every generation. Is that the Ele fez uma comparação com o 911, das pequenas diferenças entre as gerações, das 7 gerações 911. E aqui eles se mantiveram aquela forma clássica da Bugatti no início do século. Alguns desenhos, né, alguns DNAs desse design. Para você bater o olho e falar, pô, isso aqui é um Bugatti. Assim como você olha para um Fusca hoje e você vê, pô, isso aqui é um 911. Keep people connected to that. So it was a logical thing to do, let's say. Uma evolução lógica desses elementos. What does the Veyron mean to you? What is it? How significant is this car? To me personally, I think. Quão significativo é o Veyron para a carreira dele? There were critical voices, if you recall, 20 years ago. Who needs a car for €1 million? Who needs a car for 1,000 horsepower? Why do you want to go for E aí tinham críticas na época, para quem precisa de um carro de 4 milhões, quem precisa de um carro que vai para 400 km por hora. E foi muito criticado na época, né? E os caras, foda-se, critica aí, a gente vai chegar lá. E hoje isso é padrão. Tem outras marcas também perto desses números. I was in Iralesi in the 8 kilometer straight, you triple guardrail. Back then you could still stand at the guardrail actually. And Pierre-Henri Raffanel would be driving in the center lane and you would be like one lane off and then the triple guardrail. That's where you would stand. And I remember... Na época eles ficavam na pista onde eles batiam esses recordes de 400 e poucos quilômetros. E os caras estavam ali no guarda-reio e passa um míssil, né, de 2 toneladas. Imagina a inércia daquela coisa monstruosa e os caras ali com o cotovelo no guarda-reio. Ele participou disso. Nada mal. Nada mal. Your words, not mine. Right. Now, is there anything around here you're not allowed to show me? Yeah, everything else. Tem coisas que a gente não pode mostrar. Turn these cameras off and we'll go and have a look around. Perfect. E é isso. Belíssimo vídeo. Na verdade, achei que ia ser a ressurreição do Veyron, a gente ia ver ele sendo vendido de novo, mas pelo jeito é um projeto único, né? E de um one-off, né? Que seria um carro único de produção extremamente limitada, que vai ser vendido por um carro, foi já vendido, né? Discutido por um cara do clube exclusivo dos Veyron. Você acha que já era exclusivo ter um Bugatti? Dentro da Bugatti tem um clube ainda mais exclusivo e os caras têm a capacidade de falar assim, pô, vamos fazer uma segunda geração do Veyron? Ah, mas vai custar tanto. Mas vamos lá, posso escolher a cor? Né? Entendeu? Isso não é um problema, né? Mas, né, ver assim a evolução, né, a importância, né, o FKP, o Ferdinand, esqueci o nome do meio, Piech, né, como é que fala? Piech, eu não sei falar alemão. Mas a importância que ele teve no grupo de ressuscitar a marca da Bugatti. Imagina se os caras tivessem caído naquele sedã de 4 portas. Que tragédia que ia ser, né? E os caras conseguiram e até hoje estão fazendo assim, ressuscitaram uma marca e mantiveram ela no topo como referência do auge da engenharia. E o mais legal, cavalheiros, em nenhum momento eles falaram que o carro era híbrido. Que é na plataforma do Chiron.
dorme com esse barulho. Considere se inscrever nesse canal. Tchau! E vai assistir outro vídeo agora que eu vou desmontar o motor, hein?